Boa noite, gente querida, muito bem-vindos a todos. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nosso capítulo hoje chama-se Privilégios Cristãos. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio ao vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Passamos então para o livro dos Espíritos, falando sobre a inteligência e o instinto, dentro do capítulo do princípio vital. Pode-se estabelecer uma linha de separação entre instinto e inteligência, ou seja, saber onde um acaba e outro começa? Não, porque muitas vezes se confundem, mas pode-se distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que são da inteligência. É verdade. No livro que é o Espiritismo, a gente retoma aquela pequena conferência espírita entre Kardec e o cético. E hoje vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E o visitante cético fala: o Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Kardec responde: uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Você dirá: a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem e que não são nenhum mentecapto invocam também as suas razões e, além disso, os fatos. Para que lado se deve pender? O grande juiz nesta questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretende-se julgar a priori segundo a sua opinião. Nós só o fazemos depois de por muito tempo ter visto e observado. Acresce que o espiritismo esclarecido, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, frutos da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo, e que esse deve, em parte, àquele à rapidez de sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo diante do brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas ele porventura as conhece todas. Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem,
O Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com os espíritos de um morto é um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isso é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Antes, explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o Código das Consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ele agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que se compreende quando se dá ao trabalho de estudá-lo. Na verdade, ele diz, é o que compreenderá quando se der ao trabalho de estudá-lo. É um diálogo, né? Tá certo. Vamos, então, terminar com uma frase de Bezerra de Menezes, está no livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. Segue para adiante, amando e servindo. Não nos deve preocupar a ausência de compreensão alheia.